Antonymy. So, as you know, we have discussed that synonymy is one situation when we have two different words that mean the same type or that are very similar. In opposition to synonym, we are going to see or review now in a deep way, what is antonymy. So antonymy is totally the opposite of synonym. Okay? So here we must have two different words, two contradictory words. Okay? And we are going to remember that concept of change of polarity. Change of polarity. If a word is in an affirmative way, we have to put another word in a contradictory way. Okay? If one is positive, then another one must be negative. Okay? So antonyms are also mutually contradictory. For example, in Brazil we can say day and night. They are totally contradictory. But day and afternoon, they didn't have much difference. Okay? They are actually similar. Okay. Here we have some examples, clear examples of antonyms. Like in 16a, when Alvin is watching TV now, and in 16b, we have the contradictory situation, action. Alvin isn't watching TV now. So the concept of antonym is very simple. The author provided us more examples like the television is on now. Oh, do you remember what is on? The light is on. The light is off. Yes. The TV is on now. But if I take off the plug, the TV is off. Mr. Adams is an old man or elderly man. And 18b, Mr. Adams is a young man. Totally the opposite. The road, Strada, is wide here. It's big, very large here. In opposition to the sentence we have, the road is narrow, very narrow here. Okay, straight. Okay. The TV is on, the TV is off. Adams is an old man, and this is a young man. Okay, that seems like on, off, old, young, wide, narrow are pairs of antonyms. Okay? Usually in English or in Portuguese we have pure pairs when we have only two words in opposition. Okay? Antonyms are opposite in meaning, and when they occur as predicates of the same subject, the predications are contradictory. Okay? Antonyms may be nouns like communists and non-communists. Sometimes we have pure words, palavras puras, but sometimes we have to add a prefix or a suffix, okay, to create a contradiction. In this case, we have communist, and here we put prefixes to this word, and we create a word totally different, okay, totally the opposite. Verbs such as advance and retreat, but antonymous pairs of adjectives are especially numerous. So we have different ways to make or to find antonyms. In this situation, when you put a prefix or a suffix, or using different words like advance and retreat. Avançar e retrair. Okay? And
is more common to find in the grammatical classes, in parts of speech, the adjectives actually, in relation to antonyms. We can find more words like long, short, high, old, young, high, low, tall, short, wide, narrow, deep, shallow. Shallow é rasinho, superficial. Thick and thin. Thin é fininho, thick é algo maior. Se você comparar com uma fatia de bolo. Thick é aquela fationa, né? E o thin é aquela fatia bem penosa que vai atravessar aqui. Você vê do outro lado do moço, né? Transparente. Okay? So, they are measuring adjectives because they can be combined with expressions of measurement. 4 feet long, 2 meters high, 19 years old. Okay? Measure adjectives. You usually use to make measure, like the size of the place, how tall is this roof, okay? How long is a distance of the road. So we use in combination to another words. Por exemplo, 4 pés de distância. São pés, né? Eu não lembro exatamente qual é a medida dos pés. Por exemplo, quilômetros, os americanos não usam quilômetros. Os ingleses sim, mas os americanos usam léguas. A légua é maior que o quilômetro. Então, só para ilustrar que ele vai ser chamado de adjetivo de medidas quando estiver combinado com essas palavras em relação a medidas, né? Long, que é medida de tempo, né? Old. A Chinese baby. Okay, the baby is 4 days old. If I ask you, guys, what means old? Is old. If you look at the dictionary, what's the meaning of old? Velho. So, can I translate this word like o bebê é 4 anos velho? No. Yes, semantically, we can't take this translation and put there, literally, in a denotative way, no. There's a pragmatic situation, you have to make adaptation. So, in this context, in this pragmatic situation, old is not old. Old is in relation to years. The baby is 4 days old. Então o bebê tem 4 dias de vida. Não necessariamente ele é velho por ter 4 dias. Okay? Muito bem. It's not an old baby. The box is 3 inches deep. Deep. Okay? The box is 3 inches. Desculpa, é para você inches, né? Inches. Deep. So, deep is profundo. In a deep way, and I explain a subject in a deep way, de uma maneira mais aprofundada. But deep is not necessarily used in the denotative way here, because this box is not too deep. Okay? Nós estamos falando da profundidade dela, mas não quer dizer que ela é profunda. Seria uma passione, né? Então ela é rasinha, mas aqui nós não estamos falando exatamente da profundidade dela. Nós estamos falando de profundidade, mas não que ela é necessariamente profunda. Okay. Now let's see. We have seen that there are different ways to find antonyms, or using 2 different words, or using prefixes and suffixes. Okay? The author makes 2 classifications. So the Crato says, the author of our book says that we have 2 kinds of antonyms, the binary antonyms and non-binary antonyms. Okay? So, when we have only 2 pure words to represent, for example, off, on, you don't have an intermediate word between on and off. Or the TV is on, or the TV is off. Okay? There isn't another situation for this case. Or the fan is on, or the fan is off. Não há um intermediário, né? Nesse ventilador não. Usou sim, tem um meio termo, vai soar, enfim. But binary antonyms is the situation when you have only 2 pairs of antonyms. Okay? You don't have an intermediate way. And non-binary antonyms is when you have a hierarchy.
different degrees between the two antonyms. Okay? I'm going to show you some examples. So, on and off are binary antonyms. An electric light or a radio or a television set is either on or off. There is no middle ground. Não tem nenhum nível intermediário. Quando é que eu digo que tem nível intermediário? Não tem outras palavras que se encaixam. Tá? Às vezes você fica na dúvida, assim, qual o sinônimo de uma coisa? Mas será que é isso ou será que é aquilo? Eu não lembro agora, mas no português tem muito. Você fica, e essa palavra não é sinônimo dessa? Essa não é antônimo daquela? Enfim. Né? Por exemplo, não, esse é um exemplo bom. Eu dava um exemplo de doce salgado, mas não. O doce é amargo, não é antônimo. Mas eu vou ver aqui exemplos, vamos ver aqui no inglês mesmo. For example, on and off. So we have only two words. So we can say that this pair is a binary antony. Entendeu? Ok, vamos lá. É assim, ele vai dizer que a diferença dos antônimos binários para os não binários são: quando você tem antônimos puros, isolados, por exemplo, se eu uso, vamos pegar o exemplo do ventilador de novo. Para o ventilador, só posso dizer que tem duas oposições: ou ele está ligado ou ele está desligado. Não tem um meio termo. Pré-ligado, pós-desligado, não tem, né? Não tem outro antônimo que se misture aqui que possa ficar entre eles. Binários. Binário porque só tem duas possibilidades. Ou dois extremos. Ou ele está totalmente ligado, ou ele está ou é uma coisa ou outra. Não tem um meio termo. Ele vai dizer que os não binários não, eles têm outras variações. A gente pode encontrar outras opções entre eles. Tá? Outros meio termos. Então aqui, eu só posso dizer, por exemplo, the terms old and young, pronto, aqui é ótimo. Ele vai dizer que, por exemplo, já old e young não são binários. Eles aparentemente são, mas não são. Por quê? Eu posso dizer, não existe um meio termo entre velho e jovem? Qual é? Qual é a fase? A gente chama que entre os velhos, os adultos e os jovens. Jovem? Porque não é jovem, adulto. Pronto, vamos pegar como se fosse adolescente, né? Vamos botar assim, crianças e adultos. Aí cabe meio adolescente. Então, né, criança e adulto são antônimos. São diferentes, são posições. Mas entre eles cabem outras classificações, né? Temos adolescentes. É diferente de ligado e desligado. Não tem meio termo. Então, os não binários, pode ser pré-adolescente, né? Entre a criança e o adolescente já tem o pré-adolescente. Então, os não binários é que não são compostos só de duas extremidades. E os binários são. Né? Bom, aí ele vai representar com esse gráfico lá no livro de vocês, né? Então, por exemplo, o caso de dead and alive, morto e vivo. Né? Morto e vivo. Não está nem morto nem vivo. Eu acho que todo mundo pensou nisso, é verdade. Se botar em coma, é verdade. Mas assim, mas de qualquer forma ele está vivo, ele está em coma, pode ficar à vontade. De qualquer forma ele está vivo, não está vivo, mas está, ele está em coma. Okay? E os não binários, ele botou esse espaço aqui porque é uma construção lacuna que pode caber outros termos, outras opções. Tá bom? Deu para entender agora? Okay, now we are going to see the converse antonyms. Converse. Okay? The map is above the chalkboard. Okay? The map is above. O mapa está acima do quadro. Okay? The map is above the chalkboard. Chalk é giz. Né? O quadro de giz. Chalkboard. But the converse is the chalkboard is below the map. Okay? You make only a conversion, but we can say that this sentence is a paraphrase. Okay? So we call in this situation when we have different words and different forms to say the same thing. In antonyms, we say that those antonyms are converse antonyms. So, antonyms, você como é que funciona em português? Converso, né? Faz uma conversão, na verdade. Né? A gente troca uma palavra pelo contrário, mas que causa o mesmo efeito. Então, o mapa está acima do quadro, ou eu posso dizer de maneira conversa, contrária, né? Que o quadro está abaixo do mapa, que dá na mesma, entendeu?
Ele vai dizer que quando os antônimos acontecem com essa estrutura assim de troca, de conversão, né, eles vão ser considerados como antônimos conversos. Então são definições bem simples. Só a gente assimilar mesmo o que ele quer dizer. Por exemplo, Sally is Jerry's wife. Sally is Jerry's wife. Or Jerry is Sally's husband. Eu digo, use o caso de antônimos conversos para modificar tal frase. Eu dou esse exemplo aqui, você teria que fazer uma possibilidade, né, diferente que desse o mesmo efeito. Então isso a gente chama de antônimos conversos. Então, tanto faz eu dizer que Jerry é a esposa que Sally é a esposa de Jerry, quanto eu dizer que Jerry é o marido dela. Dá na mesma, causa o mesmo efeito, né? São casados. There are a few pairs of converse argument predicates. Okay, here is very interesting. I remember that, I think so, you in this class asked me something about lend and borrow. Okay? There is a way to express that. For example, if I say give something, I have to give to. I have to give an exam to you, but I can receive only from you. Okay, I give to you a present, but I receive from you a present. Yeah? I sell to you a present, eu envio para você um presente, but I buy from you a present. But the most interesting relation is that, okay, even to me, it's very complicated to remember. Emprestar. Oi? Oh, desculpa, vender. Eu confundi com send. Send que é send. Obrigado, thank you very much. É vender. Que passado seria sold, né? Okay, but the most interesting here is emprestar. In English, we have a different relation, a converse relation. If I say lend, I lend some money to you. Se eu empresto, né, para você, eu tenho que usar lend to you. Eu empresto para você. Mas se eu tomo emprestado, né, I borrow from you. Então a estrutura parece que você está emprestando, né, mas é tomando emprestado. Então I borrow some money from you. Então não é que eu empresto, é que eu tomo emprestado. Mas eles dizem assim, I borrow from you. I borrow some money from you. Okay? For example, Dad lent me, in the past, lent me a little money. O pai me emprestou um pouco de dinheiro. Ou, I borrowed a little money from. It's obligated with borrow. Okay? From my dad. Eu tomei emprestado algum dinheiro do meu pai. Okay? Borrow from, lent to, usually. If A gives X to B receives X from A, all three of these pairs of predicates are built around the relationship of source and goal, which we examined in chapter 6. Very, very interesting, the chapter 6. We are finished the chapter 5, and we are going to start chapter 6 about the verbs that usually act like a movement, in transition. Okay? So, Danny broke a window. A window was broken. Okay? Here in Portuguese we say like situação ativa e passiva, eu acho. Voz ativa e voz passiva, essa da voz, isso. Okay? It's the same situation of conversion. Danny broke a window was broken by Danny. Mesma coisa, diferentes formas. On the road, a marvelous essay, pesquisei hoje, eu descobri que é essay. Quantas vezes eu me disse sim nessa aula? Ai meu Deus, que vexame, lembrando ontem, olha no dicionário. Só olha se sair sem mesmo. Porque a gente foi tentando dizer aí, né? Porque é muito, mas é essay, ensaio, o texto escrito. Né? On the road, a marvelous essay, né? Olga escreveu um ensaio maravilhoso, or a marvelous essay was written by Olga. Simon climbed the wall, or the wall was climbed by Simon. Okay? This is the same situation of converse antonyms. Okay.
this package, here we have an exception. Okay? This package is pacote, seguro, weights 2 kilos. Weights 2 kilos. Okay? We can say this situation, 26a. But in English, it's not possible to use this expression. 2 kilos is or are weighted by this package. Então eu não posso dizer, eu posso dizer assim, que o pacote pesa 2 quilos, mas eu não posso fazer uma voz passiva nessa situação. Dizer que os 2 quilos são pesados por esse pacote. Que não é nem uma voz passiva, né? Já virou outra sentença, que em inglês é gramatical. Né? Então, ele pede atenção só para alguns casos, porque quando a gente for analisar semanticamente, vê que não tem possibilidade. No inglês, algo nesse sentido. Okay. Now we are going to see the concept of symmetry and reciprocity. Symmetry is when we have something similar, the same size, the same structure, very similar. Okay? In this case, we have those lines. Okay? These 2 lines in blue and these 2 lines in red. They have some symmetry. They are very similar. Sometimes some people don't have symmetry in their faces. Right? If you look at the mirror at home, paying attention at your faces, you are going to check and you are going to discover that your left side is different from your right side, your face. We don't have symmetry in our face. Okay? It's interesting, but it's real. So, we can say that line AB is parallel to line CD. They have some symmetry, they are very similar. Okay? Line CD is parallel to line AB. So, we can say in general that line AB and CD are equal. When we can say in a general way, this conclusion, we can say that they have some symmetry. Okay? Então, se eu posso dizer de maneira geral que A, B e C são iguais, então eles têm simetria. Então, ele usa várias frases para exemplificar essa simetria. Então, quando eu digo a linha AB é paralela à linha CD, eu posso dizer inversamente que a linha CD é paralela à linha B. Né? Enfim, então, se um é simétrico ao outro de um jeito ou de outro, eu vou dizer de maneira geral que A, B e CD são simétricos, são paralelas. Line AB and line CD are parallel to each other. São outras possibilidades de você comunicar. Line AB and line CD are parallel. Okay? Tudo igual. Então a gente tem simetria. Other examples of symmetrical predicates appear in these sentences. For example, we have here the truck and the bus. They are collective. No, they are not collective transports, but they are very huge transport, big transports. Okay? Usually this transport carries some products, and here carries some people. Okay? So the truck is similar to the bus. Line A, it's a comparison. Line AB intersects line CD. Hampton Road converges with broad streets. Oil doesn't mix with water. Here we have symmetrical predicates because, for example, truck and bus are transports. They are similar. Okay? Line A intersects line CD. We have 4 lines here. They are similar too. Hampton Road, rodovia Hampton, converge with Broad Street, com a rua Broad. Rodovias e ruas são similares, é como se fosse um ônibus e um caminhão. Então elas são simétricas, é uma similaridade. Okay? Oil doesn't mix with water. Óleo não se mistura com água. Óleo e água são líquidos. Todas as diferenças são similares. Então a gente vai dizer que há essa simetria. The following sentences have predicates that appear to be symmetrical but are not. Aqui a gente vai ver casos que parecem ser simétricos, mas não são. For example, when you say, the truck collided with the bus. A explicação dele aqui vai ser a seguinte. Você dizer que
caminhão colidiu com o ônibus, elas não têm uma relação simétrica. Por quê? Porque se o caminhão colidiu com o ônibus, dá a ideia de que o caminhão foi que causou o acidente. Né? E que o ônibus aí estava numa situação mais de voz para cima, não, numa situação mais de afetado, né? De affected. Né? Então, ele vai dizer que essa relação aí, esse predicativo não é simétrico, porque a relação é diferente. Ou seja, que o ônibus bateu, parece que quem praticou a ação foi o ônibus, colidiu, né? O caminhão, desculpa. Né? E o ônibus parece que foi o afetado. Então, não vai haver simetria, né, entre os termos aqui. Quando ele diz lá, Tom agreed with Anne. Tom concordou com Ana. Então, ele ter concordado com Ana não quer dizer que Ana concordou com ele. Tem mais uma relação de entailment. Né? Essa simetria tem a ver com entailment. Eles são simétricos se a verdade de um corresponder à verdade do outro e vice-versa. Então, eu dizer que o caminhão bateu no ônibus não é a mesma coisa eu dizer que o ônibus bateu no caminhão. Não tem simetria. Eu dizer que Tom concordou com Ana não é a mesma coisa eu dizer que Ana concordou com Tom. Não, eles não têm simetria. Prescott corresponds with Dully. Quer dizer que esse rapaz se corresponde com aquele outro, não é a mesma coisa que dizer que Dully se corresponde com ele. Tá? E, por fim, the Market Research Department communicates with the Sales Department. Então, o departamento comercial, né, a pesquisa do departamento comercial se comunicou com o departamento de vendas. Não é a mesma coisa dizer que o departamento de vendas foi que se comunicou com o departamento comercial. Não. Então não é essa simetria, porque o entailment, a verdade de um nem sempre é a verdade do outro quando a gente inverte. Então, if the truck collided with the bus, it's not necessarily true that the bus collided with the truck. Like here. Okay? On the other